tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de maio de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2303. Ele tem 5 páginas, 51 elogias e 9 máximos. O tema é descentração psicomotora. A especialidade é a somatologia, que às vezes estuda o corpo humano. Quem estudou o verbete vai responder pelo Skype, com muita classe, é a nossa professora Ana Isabel, que está lá. Olha lá. Cuidado com ela, hein? Ela é uma cabeça. Definição. A descentração psicomotora é a capacidade de a consciência homem ou mulher analisar, avaliar e compreender as próprias manifestações somáticas por meio do controle tônico-emocional, atribuindo novos significados à expressividade motora dentro do processo cumulativo e progressivo da evolução consciencial. Engraçado que isso tem relação com o processo da hipomnese e com tudo que nós fizemos na mini tertúlia. Agora, a manifestação intrafísica é focada no movimento crítico e criativo. A muleta psicofisiológica da prática do exercício físico para ficar cansado e sonolento. O radiotismo da transmissão do jogo de futebol. O gesto motor descentrado da emoção e da instintividade. O controle da emoção modulando o tônus muscular nas ações intrafísicas. A psicomotricidade sadia. A resolução de problemas por meio da ação motora. A autovivência do estado vibracional profilático antecedendo as manifestações intrafísicas. A sinalética energética pessoal percebida por meio das propriocepções somáticas. O arco voltaico, a tenepse, e assim, e a diz assim, como instrumento de desassédio da consciência na ressignificação da ação psicomotora evoluída. A descoincidência dos veículos de manifestação na projeção lúcida. A autoscopia intrafísica é útil no diagnóstico para a manutenção da homeostase holossomática. A consciência do holossoma na projeção lúcida. Os para-ouvidos, os para-olhos, a para-percepção. Agora, nós temos na argumentologia o tópico sobre a taxologia com 5 capacidades perceptivas e respectivos aspectos psicomotores úteis na compreensão e diferenciação entre percepção somática e parapercepção. Esses 5 itens vale a pena ver. Na caracterologia, o outro tópico tem 11 transtornos neuromusculares perturbadores da descentração psicomotora. E na remissologia, de 12 verbetes, nós destacamos 5. Anti-anatomia humana, antifisiologia humana, autoidentificação somática, descentração cognitiva e saúde física. Frase enfática. A descentração psicomotora é a autodeterminação da consciência lúcida homem ou mulher sobre a própria psicomotricidade através do autocontrole evolutivo das ações e emoções. Você já desenvolveu a capacidade perceptiva e autocrítica das próprias ações psicomotoras? Tem identificado constância evolutiva na própria psicomotricidade diária? A bibliografia específica tem 7 fontes bibliográficas. Agora, a descentração aqui, psicomotora, feita pela mega-análise aí com João Paulo, são 20 itens. Autocontrole, capacidade, corporeidade, habilidade, evoluciopensenidade, somatopensenidade, autoconsciencialidade, interassistencialidade, propriocepção, postura, tônus, movimento, somatologia, paraanatomia, parafisiologia, parapercepciologia, psicologia, holossomatologia, intrafisicologia e autoconscienciometrologia. Agora, nós temos aí o verbete do dicionário, que é hipomnesiologia, o argumento é automnemotecnológico. Eu quero dizer para vocês que hoje, na mini tertúlia,
A turma lá não lembrou de uma determinada expressão, que é o burguês, a burguesia e o burgo, para estudar os processos do marxismo e para ver o que a gente está falando. Depois, quando nós chegamos aqui, o Arlindo falou sem querer a palavra, mas nem pensou o que era. Eu falei assim, é essa palavra. Por isso que eu estou agora clareando. Agora veja, isso mostra que a turma aí tem uma hipomnésia, porque nós explicamos tudo. Eu cheguei a falar o processo de operário, operariado, falando no Lumpey, falando na coisa toda que chegasse perto. Mas ninguém se lembrou do processo do burguês. Agora, o que é o burguês? Burguês somos nós, que é do burgo, é o citadino. Entende? Que é a pessoa que não usa mais tanto o corpo humano, a parte manual. Então, veja, tem uma relação intrínseca com o verbete da enciclopédia da nossa professora Ana. Isso é impressionante como é que coincidiu. Essa coincidência hoje foi demais. Isso é para chamar a atenção de vocês, hein? Do ponto de vista da hipomnésia. Agora aqui, dentro do questionamento. Meu marido está com muitos problemas com drogas. Estou muito confusa porque meu casamento já está desgastado, não sei o que fazer. Como posso ajudá-lo? Não temos condições de internação e está muito complicado. Olha, eu vou colocar na TENEPS como você está pedindo. Agora, o ideal é, quando tiver uma chance, é internar mesmo, porque para melhorar hoje é só internamento. Outro aqui. Me identifico intermissivista e assisto às tertúlias regularmente. No ano passado, passei por um período de grande estresse, seguido por uma fase de reciclagem íntima, que foi importante para pôr a vida nos eixos. Porém, há alguns meses desenvolvi psoríase. Estou fazendo tratamento fitoterápico e torcendo pela melhora. Estou com medo da doença evoluir para uma psoríase artropática. Fazer o EV pode melhorar a situação? Sem dúvida. Ter o nome colocado na sua TENEPS ajudaria também, nós vamos pôr. Mas agora, faça aí alguém que entenda, peça para fazer arco voltaico em você. Isso aí é importante, inclusive na área da psoríase. Agora aqui, na última aula do CIP que fiz em 2010, fizemos uma prática energética em que nos ligávamos ao holopensene dos serenões. Não seria essa prática um tipo de evocação? Sim, mas isso aí é uma coisa em conjunto, é diferente das coisas daquela pessoa que chama o serenão toda hora, né? Como se ele fosse colega de quarto, ou aia, ou criado dele. Existe algum malefício em se ligar a esse holopensene antes de se projetar? Não, você pode ligar, mas você deve se ligar não é no serenão, é no amparador de função da sua TENEPS. Agora, quer se ligar aos serenões? Ligue-se aos serenões pelos atos interassistenciais. Aí sim, não precisa estar fazendo a vocação. Pensa nisso. Agora, eu entrego então a nossa professora, sabe, a nossa Ana Isabel para vocês. Pode falar. Ela está lá, olha lá, está firme, não. A Ana, tudo bem aí? Seguinte, na fatologia, a oitava linha, a oitava segue na nona, a psicomotricidade empregada nas ações interconscienciais avançadas. Por expandir, por favor. Oitava linha? É final da oitava e segue na nona. Repete para mim. A psicomotricidade empregada nas ações interconscienciais avançadas. Intraconscienciais, né? Aqui está interconscienciais. Inter. Aqui está inter, né? Entre as consciências, né? É quando eu uso o que eu sei, o que eu tenho de melhor na minha psicomotricidade para as inter-relações. Por exemplo, eu percebo em mim, assim, o meu corpo e as minhas habilidades motoras. Elas me ajudam na minha TENEPS. Pela facilidade com que eu tenho, com habilidades manuais, a minha força,
a minha consciência corporal, a minha saúde corporal, tudo isso ajuda na minha inter-relação com as pessoas, comigo e nas minhas ações do dia a dia, em todas as minhas manifestações. Não sei se respondi. Então, que depois na página 2, a segunda linha, a desculturação psicomotora. A educação física, ela fez nos últimos tempos, até com a intervenção médica e também com a mídia e a cultura do corpo, fez com que a educação física fosse vista só para esse lado, só para a cultura do corpo, a beleza do corpo, até a saúde do corpo, mas de uma forma mais não tão evoluída, né, desse lado psicomotor. Então seria desculturar isso, desconstruir essa cultura do corpo como objeto, vamos dizer assim, ou como um instrumento de beleza, enfim, e que possa usar o corpo mais de uma forma crítica, criativa, para a interassistência. Tá, e na última coisa, na página 4, a taxologia, a número 1 aqui, discriminação sinestésica. A discriminação sinestésica é essa percepção que a gente tem do tato, assim, de perceber as coisas, tocar e perceber, discriminar as coisas. Toca, é gelado, sente a rugosidade, sente o frio, o calor, o leve, o macio. E isso nos ajuda, eu não sei no que eu coloquei aqui, mas ela nos ajuda em todas as linhas, né, de ciência da conscienciologia. Até na nossa sinalética também ela ajuda, se tu tens uma discriminação sinestésica maior. Tem pessoas que encostam, as pessoas chegam perto dela, ela não percebe. Ela é tocada e não percebe. As pessoas roubam as coisas dela e ela não tem a percepção sinestésica. Tá, ok, obrigado. Respondi? Correto. Na fatologia, na sexta linha de baixo para cima, o que faz com que os jogos sejam cooperativos? Porque na maioria das vezes nós percebemos que os jogos eles são induzidos através de uma competição belicista. Sim, muito. Por isso esse verbete, né, da descentração, para que a educação física e a manifestação através do corpo e do movimento seja feita de uma forma mais cooperativa, né? Tem uma teoria dos jogos cooperativos, que ela é empregada na educação física da infância, do ensino básico, onde as crianças aprendem a cooperar com as outras crianças através dos jogos. Isso seria uma nova forma de visão dos jogos, né? Que não a competição, mas sim a cooperação. E tem toda uma metodologia de aplicação disso. Tu tens alguma ideia prática a respeito disso? Porque a gente percebe que normalmente dentro de todos os jogos existe uma agressividade, não existe essa questão de dizer eu te ajudo e você me ajuda. Sim, mas se tu fores olhar isso na mídia, nos jogos já institucionalizados, tu não vai ver esse tipo de jogos cooperativos. Tu vai encontrar isso de uma forma bem natural e simples da criança até os 7 anos. A criança até os 7 anos, ela não joga para competir. Tanto que eles jogam futebol, se alguém faz gol, todas as crianças vibram. Todas as crianças ficam contentes com a posição, né, o feito da outra criança. E assim, de uma forma mais adulta, o som aí tá bom? Tá bom. Tá bom, a gente está ouvindo bem. Tá certo. Parece que tem um eco.
Agora, de uma forma mais adulta, seria um trabalho mais básico de se fazer, porque onde a gente pode encontrar isso é na inclusão, que se trabalha para incluir os cegos, os deficientes. A parodia, de uma certa forma, ela trabalha isso, mas ainda com a visão de vencer, Sim. mas seria mais ou menos nessa linha, de integrar e incluir. Tá certo. Ok? Bom, na fatologia, na última linha, na primeira página, você fala a modulação cosmoética das manifestações motoras nas relações interpessoais. Aí eu queria saber que tipos de manifestações motoras você pensou nesse caso aqui, se você puder dar algum exemplo. Por exemplo, que eu já citei ali também, numa reconciliação. Né? Se as pessoas as consciências que se predispõem a uma reconciliação, elas conseguissem modular a manifestação dela, ter um controle tônico, ter um controle emocional das manifestações, as reconciliações seriam mais fáceis. Não haveria agressão, né? Em qualquer tipo de negociação, onde há um desagrado, é difícil de modular, de controlar as manifestações. Seria dessa forma. Ok, então, obrigada. Ok? Isabel, na Oi. página 2, na efeitologia, Ok. você coloca na segunda linha da efeitologia o efeito da psicomotricidade sobre a intelectualidade. Você pode dissecar mais isso? Sim. Desde que eu comecei a estudar a educação física, e já faz tempo que eu me formei, né, para perceber, e eu tenho trabalhado com crianças, a gente percebe que tudo passa pelo corpo. Né? Se a criança não tem autonomia, é porque ela precisa experienciar muito mais através do corpo. Superar desafios, desenvolver as habilidades dela, enfim, todas essas situações que passam pelo corpo para que ela possa desenvolver isso e daí, dessa forma, criar novas sinapses para poder, então, ter um desenvolvimento psicológico consciencial melhor. Eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta. Qual é a frase mesmo? Desculpa, você quer saber o efeito, qual é? Isso. É na segunda linha da efeitologia, o efeito da psicomotricidade sobre a intelectualidade. Isso, é dessa forma. Então, a criança, por exemplo, que brinca mais com o outro, ela, além de desenvolver as habilidades motoras dela, ela faz outras sinapses para ter uma nova relação, uma inter-relação com as outras crianças, com o meio, com os objetos, tendo maior aceitação, aceitando melhor os desafios e podendo, dessa forma, desenvolver melhor a intelectualidade. Ela é usada também a educação física para ajudar na alfabetização, para ajudar nas construções dos conhecimentos, enfim. A gente tem as múltiplas inteligências, que são a inteligência da linguagem, da matemática, e tudo isso pode passar pelo corpo. A criança aprender a dividir através do corpo, atividades de brincadeiras que passam pelo corpo, a leitura através do corpo dela, todas as áreas do conhecimento passam pelo corpo da criança. E você, o que você diria assim para as mães, né, que tem a criança está na fase de desenvolvimento, ainda psicomotor, aquela fase inicial, o que ela pode fazer para saber conjuminar bem o desenvolvimento psicomotor, mas para a criança também ter um desenvolvimento intelectual bom, ter curiosidade, fazer esse desenvolvimento ser, né, junto, ser casado, as duas coisas, para fazer bem equilibrado isso. O que você pode dizer assim, talvez dentro de casa, que pode estimular, porque muitas vezes na escola
ela não tem muito controle, não vai depender da política educacional de cada escola. Mas o que a mãe e os pais podem fazer de uma forma geral? Hoje tem até uma máxima assim, que diz que as crianças elas precisam, elas aprendem na interação com o outro, mas as crianças, a grande maioria, elas são privadas do convívio social. Né? Pai e mãe sai, deixa ela em casa, enfim, deixa o babá cuidando e tudo mais. Mas a recomendação primeira que se dá é estimular de todas as maneiras possíveis, oferecendo desafios, oferecendo brinquedos com todos os tipos de materiais, em todos os tipos de ambientes, com todas as pessoas, para que a criança tenha o máximo de autonomia e experienciar com todos os tipos de situações na vida dela, para que ela possa ter um pensamento crítico construído depois de toda essa experiência que ela possa ter. Mas, infelizmente, pai e mãe têm muito medo do risco, do machucar, enfim, às vezes limitam demais as crianças. A superproteção, ela é um entrave nessa situação. E assim, por exemplo, sempre que eu dei presente para a criança, eu ficava preocupado em dar alguma coisa que seja útil para ela, que ela goste e que seja útil, que ajude ela em alguma coisa. Tem alguma desses presentes, desses brinquedos que você falou, assim, alguma marca, algum tipo de brinquedo que é aconselhável, que é bom dar para a criança, que você conheça na sua vida profissional, assim, acessível ao consumidor, não só o profissional? Eu trabalho há quase 25 anos com crianças. E o que eu tenho percebido? O que chama mais a atenção das crianças são os restos, as sobras, pedaços de madeira, roupas da mãe, do pai, sapatos que não usa, as bijuterias, as caixas, elas adoram entrar em caixas, se esconder nos armários, atrás das coisas, vários panos, vários materiais diversos, assim, ó, que os brinquedos comprados não funcionam. As escolas às vezes se prendem nisso, mas a criança, ela interage com todos os brinquedos, todos os materiais. Então, computadores velhos, retalhos de madeira, retalhos de pano, caixas, vasilhames, enfim, coisas diversas que qualquer um pode adquirir, pode acumular, organizar, para que as crianças brinquem. E é dessa forma que ela brinca, porque ela brinca através do imaginário. Ela pega um pedaço de madeira e ela diz que é um celular. E ela brinca uma manhã inteira com aquele celular. Dentro das caixas onde elas cabem, elas adoram brincar porque elas percebem o tamanho do corpo, onde o corpo cabe. Se cabe, se não cabe, se cabe mais um ou dois. Se ela pode sair, entrar ou esconder o que parecer. Tudo isso, toda essa interação de diversos materiais, que faz com que a criança desenvolva todos os aspectos da personalidade dela. Também contribui para a aprendizagem, a construção dos conhecimentos. Para te ver que a criança que entra dentro de uma caixa, ela percebe o corpo dela, o tamanho que é. Ela pode sair de dentro da caixa de coisa e perceber o tamanho que o corpo dela é. Ou tanto que ela precisou se encolher para entrar naquela caixa. Isso também tem uma relação com o arquiteto. A noção de espaço que o arquiteto precisa ter. E aí ele já vai construindo a noção de espaço. Então, é uma coisa muito ampla. É só tu imaginar o nosso corpo, o nosso instrumento aqui nesse planeta. Então, isso diz tudo. Mas agora, por exemplo, hoje em dia a criança tem esse tipo de atividade compete com videogame, internet, uma série de seduções aí eletrônicas, né, que às vezes fica difícil de manter a criança naquilo. Tem algum tipo esses brinquedos educativos, você acha que são válidos? E tem alguns assim que sejam assim, que consigam assim, vamos dizer, competir com esse tipo de entretenimento de internet, essas coisas que possa prender a atenção da criança e tirar a atenção um pouco difícil. de Eu assim como eu sempre trabalhei com esse material diversificado, eu não consegui ainda ver a mídia ou essa tecnologia como que consiga superar esses materiais. Não consegui. E o que eu percebo também, não moro numa cidade grande, mas as crianças do centro da minha cidade, elas vivem em apartamentos. Tem pouco parque de diversão. Elas vivem na televisão, no videogame, enfim,
e sozinhas, porque os pais não têm mais aquela quantidade de filhos que tem a minha mãe, que teve 13, né? Que brincava, todos brincavam. Hoje elas estão sozinhas. Daí elas vão para a escola também é um lugar fechado, todo cheio de concreto e calçadas. A professora, a diretora não deixam eles correrem, porque se eles correrem eles quebram dentes, eles se machucam. Se eles aparecerem suados, a professora já chama atenção, porque eles correram durante o intervalo, não pode. E aí, onde ele tem uma oportunidade de interagir mais com as outras crianças e com materiais, a escola não proporciona isso. Então, eu fico sentindo, assim, as escolas mais da periferia da cidade ainda conseguem ver e utilizar esses materiais. Mas as escolas do centro das cidades, cada vez mais limitando a manifestação do som. Ok, obrigado. Não diga mais. Agora, Não, a verbetógrafa. Agora, ó, para a nossa amiga Ana. Poderia explicar o último item da mega pensenologia? Cemitério é somatório? Eu pensei que iam me perguntar sobre isso. Eu gostei disso, sim, porque a ligação com o nosso soma, né? E a questão de, às vezes, morrer e ficar ligado a ele, né? Além do cemitério ser o lugar de somas, somatório, né? Ele acaba sendo um somatório de corpos lá que descartados, enfim. Agora, na fatologia, 8ª linha, como ocorre a autopesquisa das habilidades motoras evoluídas empregadas na recuperação de cons? Eu vou dizer que isso aí eu escrevi por mim, assim, ó. Eu tenho muitas habilidades motoras. Assim, ó, facilidade de aprender as habilidades manuais. Crochê, tricô, bordado, costura, artesanato, isso... Luta boxe. Na contrapartida, sim. Né? Andar de bicicleta. Eu percebi, assim, que essas habilidades, por exemplo, de artesanato, o que me disseram? Eu já passei aí pela Revolução Industrial, que foi têxtil, né? Então, eu já posso fazer uma retrocognição de que eu vivenciei isso. Ela já é burguesa. Acho que é bem mais. Então, os meus traços psicomotores podem me fazer perceber o que eu já aprendi do que eu já vivi. A minha agressividade, por exemplo, e a quantidade de crianças com que eu trabalho, que é a educação física, eu trabalho com quase todas as crianças da escola, que reporta a ocupação belicista ou do exército, onde eu comandei muitas pessoas. E talvez eu esteja agora tendo que resolver essas questões. Não sei se eu te respondi, mas tá aí. Agora, na página 2, 2ª linha, favor explicar a desculturação psicomotora e o desembrutecimento da ação psicomotora. Okay. Isso já foi explicado, alguém já perguntou, né? Mas é a questão mesmo do corpo, que ele tem sido, principalmente no esporte, sendo manipulado e trabalhado para o alto rendimento físico, né? Para ganhar, para vencer, para ser mais que os outros. Vencer, principalmente, né? Isso seria a desculturação, fazer com que o esporte não tenha essa visão de alto rendimento, né? E qual foi a outro termo? Agora, não sei, não lembro mais do outro termo aí, qual foi? Caiu, né? Alô? Oi? Tô aqui. Aqui, ó. Oi? Nós estamos na base extraterrestre. Caiu? Escuta, caiu aí. Consegui explicar? Agora. Opa, vai e volta. Tá. Está havendo interferência de Marte. Como é que está aí? O que vocês acham?
É lá. Vamos ver agora. Na terceira linha de baixo para cima, o nível da percepção sensorial. O nível da percepção sensorial tem a ver com as nossas percepções mesmo, né? A percepção visual, a percepção auditiva. Está aí, estou escutando? Está escutando, pode falar. A percepção auditiva, tudo isso nos faz ter a percepção do ambiente, enfim, a construção da nossa sinalética pessoal, é através do tato, através de perceber onde nós estamos, como nós somos. Muitas pessoas não percebem o ambiente externo e nem o interno. Quantas pessoas não sabem nem onde fica o estômago? Onde fica o intestino, enfim, né? O coração, né? São percepções que nos ajudam a manter mais lucidez. Professor, estou num momento de transição. Conquistei um emprego público e estou morando em hotel, numa cidade do interior. Tenho feito exercício energético no banheiro do trabalho e no hotel, porém de maneira limitada. Comprei um terreno no intuito de montar base física e construir minha TENEPS. Gentileza tecer alguma sugestão para acelerar esse processo? Não, o problema todo é você procura, nessa condição, dominar seu estado vibracional. Que isso aí vai ajudar você para quando você começar a exercer abertamente a TENEPS. Vale a pena pensar agora no domínio do estado vibracional, saber como é que funciona, por exemplo, o arco voltaico crânio chakral, ver como é que é isso. Isso vai te ajudar. Aproveita o momento. Isso é importante, né? É uma saída. E o mais, nós vamos pôr aí na TENEPS, vamos ver o que nós fazemos, do jeito que você pediu. Ele é psicólogo institucional, nosso amigo. Pode falar. Boa, Ana Isabel, tudo bom? Na sexta linha da fatologia, na primeira folha logo, a destreza e a perspicácia motora ressignificando e solucionando os conflitos interpessoais. A primeira parte, eu acho até que você já tocou em alguma coisa. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais como é que isso pode ajudar a gente a solucionar os conflitos interpessoais. Em todas as nossas relações com o outro, que tem a ver com o movimento físico, que precisa do movimento físico, que precisa de delicadeza, que precisa alguma ajuda teu corpo para que isso, para que o conflito, para que a solução possa se resolver. E às vezes tu precisa ter perspicácia, precisa ter delicadeza, ou precisa ter alguma coisa mais, vamos dizer assim, forte para resolver aquela situação. Respondi? Em Estrangeirismologia, página 1, poderia ampliar o know-how conviviológico? Isso aqui é a mesma coisa que a descentração psicomotora. À medida que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades motoras, a percepção de cada gesto teu que tem a ver com o universo, tem a ver com a relação com o outro, com a interassistência, com a tua evolução, tu começa a criar o teu know-how de manifestação e começa a ter a descentração psicomotora. Em sinergismologia, poderia comentar esse sinergismo, estímulos somáticos enviados ao mental soma e estímulos mentais somáticos enviados ao soma. Quer dizer, isso aí é a mesma coisa que eu dizer que é a formação de sinapses. Quando eu tenho as minhas atitudes mais refinadas com o outro, eu percebo que aquilo me traz vantagem.
E eu começo a ter novas percepções da inter-relação com o outro. E faço uma sinapse neurológica do meu movimento com o benefício que eu tive. E daí eu começo a perceber que à medida que eu vou me manifestando e vou refinando a minha manifestação, eu vou refinando, aperfeiçoando as minhas sinapses, e daí o meu movimento manda mensagem para o meu cérebro processa, faz neossinapses, dali para diante eu mudo o meu comportamento e a minha atuação passa a ser mais evoluída dali para diante. Em Paradoxologia, página 3, poderia abordar o paradoxo do padrão de beleza física da modelo anoréxica? A modelo tem nome de modelo, né? Mas ela... Agora, falar em padrão de beleza com anorexia não dá, né? É lógico, né? Ela tem o título de modelo, só que ela serve de modelo para quê, né? Não, é um paradoxo, ela não é modelo. Tem gente que pensa que o homem gosta de esqueleto, né? Não é bem assim. Agora, ó, a verbetógrafa, trinomiologia, página 2, primeira linha. Poderia comentar o trinômio: afetividade, psicomotricidade, cognição? À medida que a gente vai tendo mais afeto, mais compreensão pelo outro, à medida que a gente vai refinando a nossa psicomotricidade, a gente vai tendo essa compreensão, vai construindo conhecimento, evoluindo e percebendo esse trinômio. Afeto, melhora a ação, melhora o conhecimento. Sobre o verbete do dicionário, de que modo o paracérebro pode intervir para melhorar a hipomnésia com origem no cérebro? O ideal aí, no caso, é a pessoa, ela começar a afirmar a pensenidade dela dentro do universo do autodiscernimento, do mental soma. Então, ela levar tudo para as cabeceiras, para os pináculos, para os ápices de racionalidade e de lógica. Com isso, então, às vezes, começa a passar as ideias mais agudas em matéria de lucidez para o processo. Então, o paracérebro fica mais, vamos dizer, ativo. Então, por exemplo, é a hora de pensar na transafetividade, como é que é aquele outro? Auto o quê? Como é que chama? Auto-absolutismo do momento evolutivo. Quer dizer, isso é importantíssimo. É pensar também que a gente já não é mais tanto nem lumpen, nem operário e nem burguês. E nós já somos da cidade, mas num nível que estamos procurando trabalhar com mental soma. Isso, então, vai dar o autodiscernimento maior. Esse autodiscernimento, ele ajuda as retrocognições, a memória e a holopensenidade de modo geral, né? A partir da memoriologia. De modo que o problema é estudar, é procurar fixar, usar o laptop, anotar as coisas, fazer registro, usar memorando. Isso, às vezes, é muito importante. Professor? Sim. Aqui, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. É o seguinte, quando a gente está cuidando, por exemplo, quando eu estou cuidando de alguém que está muito doente ou está sofrendo bastante, eu não consigo, muitas vezes, manter um padrão de sentimento homeostático. Muitas vezes eu tenho compadecimento, tenho pena, e eu sei que isso é uma invocação negativa até em relação à própria pessoa que está doente. Mas eu não consigo chegar à conclusão de qual é, ou não consigo vivenciar, pelo menos... Melhor que você podia fazer isso, melhor que eu poderia fazer a defasagem dessa condição. Como assim? Quando você sentir isso, se você estiver em casa, faça exercício físico e depois tome banho. Mas bastante exercício físico. Você faz ginástica? Faço, caminhada. Pois é, olha aquela que movimenta mais você. Mas para desassimilar, o senhor está falando? Hein?
para desassimilar dessa situação? Não, Não é para só quê? isso, é para desintoxicar você. Não, eu entendo, isso sim. Desintoxicando o corpo, desintoxica a cabeça. Então aí você vai ver com mais equilíbrio, como se ficasse equidistante do problema. É isso que eu queria O que entender. falta é a sua equidistância. Você É que o não senhor sabe fala- nada, você está ruim em matéria de sobrepairamento isso eu ia falar. cosmoético. Porque o senhor fala muito do sobreparamento, Então, mas eu por queria exemplo, entender isso você aí. gostar de uma pessoa, você não pode ter um compadecimento, dó demais. Senão você fica igual. Se essa pessoa tiver assédio, você vai entrar no assédio dela. Sim, eu É sei. assim que aquele médico percebo pegou o câncer do menino. Eu vi falando aqui, eu já vi vários casos desses. Mas esse caso do médico lá é que era bravo. O cara era médico, ficou com dó da criança. Ele assimilou aquilo de tal maneira que passou o câncer para a perna dele do mesmo jeito do menino. Tá, mas, Agora, o melhor da história, quem melhorou primeiro foi a criança. Depois dele. Mas assim, o senhor, por exemplo, sendo desperto, o que o senhor, eu quero saber, porque o senhor falou de sobreparamento, eu sabia que o senhor ia falar isso. Mas qual que é o sentimento, o pensene que você tem nesse momento? Eu tenho um sentimento enorme das coisas todas, a transafetividade. Eu acho que já tem, uma opção de coisa. Mas eu não me abalo com isso. Se você se abala, o que adianta? Tá. Já pensou? Não, eu Aquilo que eu entendo, falo eu entendo aqui, isso. a criança está aí. Vem o médico e vai cuidar dela. Ele fica tão compadecido que pega a criança e começa a chorar junto com ela. Cadê a medicina dele? Foi por espaço. Não, eu entendo, professor Valdo, mas Então- eu quero saber o que o senhor sente nessa hora. Não, eu Qual sinto. que é o nome do sentimento? Eu sinto a dor do mundo. Então, aquilo pois é, que, mas e quando daí? eu comecei a chegar perto do micro-universo da monja, eu senti isso. Ela sente a dor do mundo, mas ela sabe que ela não pode resolver aquilo de uma hora para outra. Então, por que eu vou me mudar? Eu não posso ficar com dor por causa da dor. E daí, o que o senhor sente? Eu sinto compaixão da história, mas imperturbável. Isso não me afeta. Compaixão imperturbável, é isso? Agora, ó, eu às vezes nem mostro isso, porque senão o povo acha que eu estou doido, ou que sou de gelo, etc. isso eu já Porque eu não percebi. choro. Eu não lembro de eu chorar assim. O senhor, Mas que tipo de pensene o senhor tem na hora? Puxa, olha, eu não posso resolver Compreensão, isso. compreensão, 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 o dízimo periódico. Você tem que compreender a situação. A primeira coisa, você tem que saber que aquela pessoa, seja bicho, seja uma árvore, seja gente, seja consciência, ninguém morre. Você pensou? Aquela vitalidade da árvore é para sempre. Eu encontrei com uma árvore durante 3 corpos que eu tive diferentes, em 3 vidas diferentes. Ela morreu agora nessa minha vida, tinha mais de 1000 anos. Lá na Inglaterra. Era um edifício que ruiu. Cansou, né? Foi embora. Agora, eu quero ver o que vai acontecer numa próxima. O que acontece com isso? Eu preciso seguir. Eu tenho relação com aquela água, alguma coisa tem. Mas agora, eu cheguei e olhei assim aquele edifício, aí a última vez que eu a vi, está tudo esgalhado, tudo. Morreu. Então ela chegou numa condição de macróbia, né? Feneceu. Entregou as baratas, não tinha mais nada. Está secando tudo. Agora, aquele tronco enorme. Entende? Isso é impressionante a gente pensar numa situação dessa. Agora, por exemplo, eu tenho muita pena de certas coisas. Agora, sabe o que é que ainda me faz pensar muito, muito mais do que dor, essa coisa toda? A ignorância do povo. A ignorância é que é o troço pior que tem. Você ainda não chegou nessa. Vai chegar. Não, não cheguei nessa ainda, doutor. Você ainda vai chegar nessa. A próximo passo agora é a ignorância. A hora que você vê aquela ignorância tapada, fechada, granítica, de pedra, essa é braba. E outra coisa, a pessoa convicta daquilo, muito difícil de tirar de uma hora para outra, não dá. Então você tem que entender muito essa condição. Agora, sobrepairamento é justamente isso. Você tem que começar a pensar no sobrepairamento, equilibrologia, imperturbabilidade, que é mais ou menos a mesma coisa, a transafetividade, todos esses processos de cosmovisiologia, a visão ampla. É por esse caminho, então. Então, por exemplo, toda vez que você vê uma consciência, pensa na humanidade.
Se aquilo ainda não deu, pensa na para-humanidade. Se aquilo ainda não deu, pensa assim, bolas, como é que é a demografia do cosmos? Demografia cósmica. Como é que é isso? Aí você vai ver, você participa daquilo, ela também participa. Cada um tem seus níveis e condições e contingenciamentos da vida, os percalços, vicissitudes, os pertúrbios. Mas a gente tem que entender isso, o que vai fazer? Agora, você nunca viu gente morrer? O senhor quer dizer hoje? Porque... Você já viu? Já. Nessa vida? Nossa. Pois é, então é isso que você tem que ver. Como é que milhares. você é com a dessoma de alguém? Quer dizer nada. Na realidade, eu acho que a dessoma... Mudou de dimensão. Mas a dessoma às Se a vezes pessoa teve uma não vida é tanto, útil, pessoal. aquilo até é bacana. Tá, mas uma isso é a minoria uma também, vitória, a dessoma. Ah, mas a dessoma ainda, eu acho que não é Não, tão... não vem com essa. Não O vem com pior essa. é você ver a pessoa A sofrendo um dessoma com tempão. aquele monte Tem de coisa bem filho, pior. tudo chorando em pôr, não é fácil, minha filha. Sim, mas a pessoa muitas vezes nem está mais consciente. Mas muitas vezes a pessoa nem está mais consciente. O que eu acho difícil é o processo de... Sei não, mas você ainda vai ver isso. Viu? Eu vou julgar esse negócio, vai acontecer com você. Você vai ver. Você vai ver a pessoa que morre, os filhos tudo Mas chorando. eu já vejo, todo, professor Val. aquela condição toda. Eu trato de que paciente terminal, eu vejo um monte. Eu já vi pessoas, inclusive, que elas não dessomam por causa dos parentes que estão em volta. É lógico. Isso é ela tem que nítido. segurar a situação. Então, você tem que ver isso. Agora, o que é duro é a amaurose, a cegueira evolutiva da ignorância. A ignorância crassa. Essa é que a gente tem pena. E a pessoa quase sempre ela se sente convicta daquela ignorância. Isso dá pena. Agora, ó, esses constrangimentos todo com o tempo você vai esperar isso tudo. Eu não sofro com isso, não. Nem levo para casa. Não? Você não leva nenhum desaforo para casa, né? Oi? Ela falou assim, oi, fiquei. É que eu não entendi o que o senhor falou. Não, você não leva nenhum desaforo para casa, né? Eu? É. Levo. Leva? Ah, é? É assim? Sim. Você ainda acha ruim o negócio? Então tá danado. Então, ó, você tem que trabalhar por isso. Vamos acabar com o desaforo. Na sua biblioteca não deve ter o dicionário de desaforo. Quer dizer, o dicionário de insulto. Corta isso. Você já entende tudo que os outros já falam, mas você não quer saber daquilo, deixa para lá. Ah, não, isso sim. Isso já... Pois é. Ela é boa, né? Porque ela cuida de planta, essa coisa toda, a pessoa que é assim, geralmente. E outra coisa, dos remédios, né? Quem cuida dos remédios tem que mexer com planta, não tem saída. De modo que ela está certa. É o caminho. Mas vamos estudar, é por aí. Transafetividade. A transafetividade, ela dá a equilibrologia. Porque o sexo já está domado. Você sabe aquele negócio daquele cara lá dos tóxicos, né? Tudo dominado. Uma pessoa que chegou no transafetividade já está tudo dominado. Dentro do processo de emoção, etc. Que é o N do pensene. Se está tudo dominado, vamos, através do PEN, dominar agora o N, que é a atividade, né? A ação. Como a gente vai desenvolver? O N é atividade. Agora, numa condição dessa, você não tem bigode, mas eu tenho. Então, quando acontece um negócio desse, eu passo a mão, como diz na literatura, cofio os meus bigodes e penso. É a vida. Entende? Mas isso não me perturba. Isso não é conflito. Agora, tem coisas que eu às vezes guardo para ver com calma. Acontece uma coisa, eu ainda não sei interpretar aquele erro da pessoa. Também é apenas uma suspeita. Ele é um suspeito, mas eu não posso inculpá-lo. Eu não posso condená-lo. Então eu começo a estudar. Se não tem jeito de estudar diretamente, a gente estuda por tabela.
entorno dele, os parentes, as pessoas que estão perto, para saber como é que é. Se aquilo da pessoa é correto, se o meu diagnóstico a respeito daquele desequilíbrio está correto. Agora, às vezes, isso demora uma semana, um mês, um ano, uma década, depende. E tem uns que você não resolve nessa vida, deixa para outra. É a vida. Tem certas coisas que a pessoa trabalha que é difícil da gente identificar e difícil de abordar. Por exemplo, determinados tipos de megalomania. É difícil se abordar uma pessoa de uma maneira cosmoética, tem que ir com calma. Outra coisa, um caso de cleptomania, como é que você vai fazer? Tem que ter todas as coordenadas na mão, todas as evidências, tudo concreto, porque senão como é que você fala? Então você tem que viver mais com a pessoa para saber, né? Isso tudo faz a pessoa pensar. Isso você tem que levar para casa para pensar, porque não resolveu. É um caso que é uma pesquisa aberta. Você não pode fechar. Seu dossiê sobre aquilo não está completo, não está fechado. Você tem que fechar o dossiê. Agora, a vida é muito complexa. Tudo a gente tem que estudar muito. Então, por exemplo, há coisas sutis, né? A gente fala assim, não, você não pode ter um peso e duas medidas. Você sabe que isso é besteira, né? Até um certo ponto. Por quê? Você tem um peso e tem duas medidas. Para fazer duas medidas, são dois pesos que você precisa. Mesmo aquele peso que você tem que usar duas vezes. Isso é óbvio. Então, essa expressão é um troço popular, mas é preciso ter cuidado no modo de usar. Do ponto de vista cultural, ela é perigosa. Então, por exemplo, um peso, duas medidas. Usa essa expressão para indicar que a mesma situação é avaliada de duas formas diferentes. Agora, muitas vezes se vê escrito, ou se ouve, dois pesos e duas medidas. Mas essa expressão só diz o óbvio, pois dois pesos requerem mesmo duas medidas. Então, veja, olha só, uma coisa tão óbvia, no entanto, tão superficial, no entanto, é um erro crasso. A vida é cheia de nuances. Essa aí é uma. Gente, não tem outra saída. Então, como é que é isso? E para que está falando essa besteira aí? Tem que ir com calma, conforme a situação, precisa ter cuidado com dois pesos, duas medidas. Olha bem, eu estou alertando vocês sobre o assunto. Então, são as nuances. Agora, veja, a verdadeira cultura é essa que começa a estudar as nuances. Sabe? Aquela aparente insignificância da realidade. É aí que o detalhe entra. Por isso que eu dou valor para o detalhismo. Entende? Isso aí é um detalhismo. Professor, no seu verbete hipominesiologia, em conclusão, tecnologia, na primeira página, né, 25, eu entendi a técnica do esquecimento temporário. Mas o senhor poderia me dar assim, algum exemplo mais prático? Não, o caso todo é o seguinte, por exemplo, a pessoa normalmente ela esquece alguma coisa, isso é a hipomnésia. Hipo quer dizer que diminuiu, é pouco, menor. Mnésia é a memória, então é uma memória pequena. Isso é o branco mental. Esse branco mental, ou hipomnésia técnica, clássica, a titular, normal, que todo mundo fala, isso é uma doença. Isso está dentro do processo da patologia mnemônica ou da holomnemônica. Agora, por exemplo, você tem alguma coisa, igual eu. Eu estava hoje na mini tertúlia e o povo esqueceu. Nós explicamos tudo, eles falaram 500 palavras, mas não falaram aquela que correspondia à realidade. A que correspondia à realidade era a burguesia ou o burguês, o burgo. Eu, então, sugeri tudo, cheguei até perto. Depois eu calei a boca. Por quê? Se tem gente boa lá, poderia pegar pela telepatia o que eu estava pensando. Então, eu risquei da minha memória o processo. Agora, cheguei em casa, peguei lá, anotei no papel e trouxe anotado o que era, porque se alguém falasse, não, está aqui, ó.
Antes de você falar, está tudo escrito. Para dizer que eu não esqueci. Eu só não falei. Mas eu sabia que o negócio era burguês e burguesia. Você está entendendo? Então, veja, eu soneguei a informação através do acobertamento da minha memória para que ninguém viesse me pegar aqui dentro. Até que não pensar naquilo, é o risco fora. Então eu penso em outra coisa. Então eu chegava perto, mas não entrava. Chegava, mas não entrava. Entende? É o jeito. O senhor pensava em outra coisa completamente diferente para a palavra não vir. Diferente. Qualquer coisa, não. Eu comecei a pensar nas bobagens do povo, não estou lembrando de nada. Mas não pensava na palavra. Porque senão tem gente que capta ainda mais que as nossas energias dentro desse óleo pensene nosso, há já uma predisposição para ficar um óleo pensene de captação holopensênica que é telepático. Então você acaba percebendo que é outro pensa. Eu às vezes pego a telepatia da pessoa aqui com facilidade, um ou outro. Antes ela fala, eu já sei o que é. Quantas vezes eu já não fiz isso? A turma começava até a rir. Entende? Quando eu falei aqui, você acha que eu captei Não, você não captou, porque você falou sem querer. Ele estava falando sobre o processo de política, ele falou assim, pois é, a palavra é essa. Mas ele não raciocinou que aquilo era isso, ele estava falando outra coisa. Raciocinei pelo oposto. Pois é, não. Você falou proletário, assim, todo mundo... Olha, aí ele estava dando um tiro para cá. O oposto do proletário é... Agora, essa condição que o senhor está dizendo, então, é mais sofisticada do que a memória dividida? Ela é avançadérrima em matéria de memória. Você ter a hipomnésia intencional e voluntária. Difícil. Agora, você veja, eu mesmo aqui, eu estou falando aqui, parece que eu falei aqui no lugar, sobre o processo do mantra, estou falando mantra secular. Eu não lembro do meu mantra. Eu sei qual é, só pensar um pouco que eu sei o que é. Mas eu não penso nele porque alguém pode pescar, mas que é muito difícil. Eu já cheguei à conclusão, depois de muitos anos, que isso tem comigo, que esse negócio do mantra tem mais, quase 40 anos. Então, o que se passa? De lá para cá, eu já fiz muita experiência com ele. Então, como ele é complexo, não é uma palavra simples, é uma palavra complexa, o povo não vai entender, né? Se uma palavra simples é difícil desse captarem, agora uma palavra complexa, eles vão tirar da minha cabeça o mantra? Não vão. Então, por exemplo, eu posso fazer um exercício aqui, pensar no mantra para ver se alguém pesca. Não vai. Eu fiz isso, não adiantou nada. Ninguém lembra. Porque o negócio é que não pode. Agora, eu evito pensar também de vidas que pode ter assediador aí de vocês nessa história, entende? Ou de alguém, e ele pode querer usar o mantra com essa situação, entende? E mantra é o processo do equilíbrio da energia, do jeito que tem sobre o objeto. Essas coisas tem, o mantra funciona até um certo ponto. Você está falando de telepatia, e às vezes acordo com uma palavra, e essa palavra fica assim, ela eclode durante o dia. Mas todo mundo é assim. O que é isso? Isso às vezes é cansaço da pessoa, precisa de ver o que é. Às vezes é um processo, vamos dizer, uma sugestão extrafísica, mas a maioria do tempo é cansaço. É igual o dejaísmo, o déjà vu. O déjà vu, às vezes é cansaço. Por exemplo, se você está com as coisas, toda hora parece que aquilo já ocorreu, isso mostra que você está cansada. Isso é estafa. Isso é patologia. Se diz com calma. Tem que saber. Agora, uma palavra que vem, mas que houve alguma mensagem extrafísica, uma coisa diferente. A pessoa vai ver como é que é aquilo. Fica vindo, às vezes, a palavra assim de uma consciência, sabe? Uma outra coisa. Quando o negócio é patológico, a pessoa se sente cansada com aquilo. Às vezes um pouco desanimada por causa da estafa. Entende? Você tem que ver. Há uma diferença. Pastor Valdo, hoje pela manhã lá na mini tertúlia, tinha presença de algum tipo de consex mais diferente? O padrão e pela ideia que está sendo discutida? São as nossas mesmo, mas é que tem uma turma do Mental Soma aí já há alguns dias. E tem alunos, eles estão com um grupo estudando. Então nós aqui somos alvo do lugar que estão pesquisando, vendo vocês.
Estão virando vocês do avesso. Entende? Que eu senti muita energia na cabeça e a ideia em si, eu saí pensando muito naquele tema do autoabsolutismo. Você não ficou sabendo, né, o burguês, né? Não, eu fiquei sabendo agora. Eu até pensei nessa palavra, mas nos textos que eu estava olhando eu não falei. O autoabsolutismo, no momento evolutivo, esse é terrível. Essa é uma das últimas brabas que eu trouxe. Tem várias brabas, essa aí é uma das últimas. Essa é uma cacetada na cabeça, né? Para pensar bem. Nós temos que começar a mexer com essas coisas para a turma ampliar a cosmovisão. É o jeito, a intenção aí é essa, aumentar a cosmovisão. Esse é o caminho. Lá eu falei pequeno burguês, mas esqueci que você não ouviu. Agora, fala alto, senão eu não eu falei pequeno burguês lá, você não ouviu. Mas tudo bem. E aqui eu falei burguês. Você ouviu ele falando? Pequeno burguês. E falaram em burguesia. Não. Alguém falou burguesia. Se a pessoa tivesse certeza, ela ia se bater pelo processo. Quem falou igual macaco. Falou igual o louro lá. Agora, gente, vem com essa papagaio. Falou nada. Ninguém defendeu o negócio. Falou, então defenda, faça as coisas. Uma dúvida. Aqui, ó. Bananal aí para tudo. Uma vergonha aqui. Quantas pessoas tinham lá, hein? 30. Tinha 30. Como diz o Boris Casoy, é uma vergonha. Agora aqui... Uma vergonha. Uma vergonha. Uma pessoa que estuda autoabsolutismo, esquecer da burguesia, quer dizer, já saiu da baratosfera e não está fazendo assistência. É difícil voltar para a burguesia, não é isso? Aqui no dicionário, na página 26, a complementação, a pictografologia, por expandir, eu não entendo direito isso aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Página 26, o que você quer? Pictografologia. A pictografia. A hipomnésia intencional é assentada no esquecimento da palavra, ou seja, o esquecimento voluntário. Ou seja, ela é somente recapturada mnemonicamente em geral pela significação da expressão. Há uma retenção pictográfica, ou associação de ideias. Por exemplo, a partir do afixo, do prefixo, sufixo, do termo, do assunto, realidade ou para-realidade. Afixo, então, por exemplo, nessa questão dos afixos, é muito importante vocês usar essa técnica, porque essas palavras compostas, quase sempre, ela tem mais de um afixo. Então, isso é importantíssimo. Essa que eu tenho lá, o mantra, são vários. E outra coisa, praticamente internacionais. É como se ela fosse uma palavra judaica, quer dizer, aquele judeu que fala numa frase, só tem 5 idiomas. Então, essa lá é um vocábulo que tem vários idiomas juntos. Então, é uma coisa muito interessante. Esse exemplo o segundo idioma que está lá dentro, ele amplia o primeiro, mas de uma maneira, assim, matemática superior. Essa associação de ideias... É uma loucura. Se a gente fosse explicar isso, você ia ficar besta, você ia ficar 15 dias pensando. Está entendendo? Como é? Agora, esse mantra é terrível. É associação, ideia a partir do afixo, prefixo, sufixo. Você podia, por favor, dar um exemplo? Aí que eu não entendi. O prefixo, por exemplo, é uma palavra composta. Você pega depois as palavras do dicionário. Olha só essa de hoje. Hipomnesiologia. Nós temos aqui 3 componentes, tá certo? Hip, que é pequeno. Mnésio, que é memória. Logia, que é o conhecimento, cognição. Então, você tem 3. Agora veja, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 sílabas. E tem 3 componentes. Esse componente tem vários nomes. Aquilo que eu estava falando daquele dicionário americano, que gosta de colocar uma expressão lá também para servir disso. É a expressão dos... Não é fonema, é mais do que isso. É mais do que em grama. É o processo da própria palavra. Entende? Então, é o problema aqui. Hein? Não. Ele usa outras expressões. Tem várias lá que ele usa. Dentro do dicionário, eu até contei para o Pedro estava marcando, sabe? Que é o problema o que compõe uma palavra, o vocábulo em si. Então, ele põe lá no dicionário de modo geral. Agora,
ele esqueceu de colocar que o negócio seria os afixos. Prefixo, sufixo, afixo, de modo geral. Isso é que interessa. Agora, então eu vou agora te explicar. Então você tem aí uma palavra que você não quer lembrar, porque senão a pessoa vai captar. Então, por exemplo, a palavra é hipominesiologia, que é essa de hoje, tá certo? Você não quer lembrar, porque senão o povo vai lembrar dela. Então, o que você faz? Você lembra só assim. Não, a palavra, ela tem 3 afixos. E ela tem 8 sílabas. Agora, a linha de manifestação dela é essa. No caso aqui é da logia. E outra coisa, você começa a pensar que é uma coisa que diminui algum atributo da pessoa. Mas você não fala o que é. Você está entendendo? Não. Agora, aí é você que vai arranjar o encadeamento e a técnica de conservar e lembrar, de reter e abrir o arquivo. Aí depende de você. Agora entendi. Agora, eu, por exemplo, eu tenho isso em alta conta. E eu tenho isso para várias palavras que eu não gosto de falar. Essa, então, do mantra, eu não posso falar mesmo, que isso aí faz mal. Não vai ajudar os outros. Professor Valdo, isso que o senhor está falando aí, explicando, é o que explica a força do mantra. Por exemplo, você tem uma palavra que ela traz uma carga de informação tal que, enfim, tem força. Tem Não, toda palavra tem força. A palavra é uma bala. É um tiro de canhão. Um cara chega aqui e fala assim, fogo! Olha o tiro de canhão. Vai pegar todo mundo. Pode dar um pânico aqui no povo. Pegou e sempre. A analogia que eu estava fazendo justamente essa. Eu já falei tantas vezes fogo aqui, que se um dia estiver fogo, ninguém vai admitir. É igualzinho aquele cara que toda vez ele estava no Rio, quando ele começava, socorro! Eles iam lá, era tudo conversa fiada. No dia que foi real, ele foi embora, levou e morreu. Entende? Professor, então a analogia... Outra palavra, ela tem muita força. A analogia que a gente pode fazer, então, é essa, né? Digamos, um mantra. Uma analogia que a gente pode fazer, então, seria essa. Por exemplo, fogo. Digamos que o fogo seja um mantra. Ele causa uma repercussão enorme quando ele é pronunciado. Mas agora, veja, isso aí é o fogo. Mas agora, esse meu mantra é pior. Ele faz atração de processos que a pessoa pode usar negativamente. Porque é uma força que ele está desalojando, ele está fazendo a locação do processo com a força. O negócio não é fácil. A gente joga o manto assim, a pessoa mexe aí, mexe fisicamente. Então é uma ectoplasmia materializada. O negócio não é fácil. Mas isso é por conta É por conta de quantos anos, quantas centenas de anos, quanta experiência já não houve com aquilo. E aquele conjunto funciona. Igualzinho, eu estou mostrando. É como se fosse a evocação de todos aqueles momentos. Já pensou quanta gente já não usou isso? Socorro! Olha só. É a evocação de todos aqueles momentos em que aquilo foi pronunciado. Você sabe o que quer dizer socorro? Aí, vamos levar o negócio para a cultura de novo. Socorro. O que é socorro? Sabe o que é socorro? Save our souls. S-O-S. Save our souls. Salve as nossas almas. Quer dizer, salve as nossas consciências. O negócio SOS é isso. Estão precisando de socorro. SOS. Tecnicamente, do ponto de vista culto, é isso. É em inglês. Save our souls. Quer dizer, salve nossas almas. Souls é alma. Agora, só outra pergunta aqui ainda do verbete do dicionário. Na parte de argumentação, essa questão que fala aqui, a hipominese pode ser também provocada intencional e homeostaticamente pela consciência lúcida. Do ponto de vista patológico, professor, essa hipominese, ela pode ser provocada por alguma consciência, por interferência energética, diretamente no córtex da pessoa? Pode. Do jeito que um amparador, ele pode fazer você lembrar de uma coisa, ele pode fazer você esquecer. Depende aí da recepção telepática sua, seu paracérebro recebendo dele. Então a gente pode dizer que se houver uma suscetibilidade à consciência, por exemplo, assediadora, ela pode levar a pessoa a desenvolver uma doença tipo Alzheimer. Pode, é por isso que tem o processo de assédio, tudo quanto é jeito, mega assediador, possessão. A possessão mata. O que é que eu falo? Os maiores homicídios que tem na Terra são provocados por mega assediador.
Agora, a gente evita estar falando muito nisso, porque o povo fica muito assustado com isso, mas é a verdade. Isso aí é a realidade nossa da Terra. Com relação a esse mantra que o senhor falou, o senhor conta sempre aquele caso da projeção que o senhor se salvou por causa do mantra. Então, esse mantra o senhor usou contra não digo, mas assim, para se salvar lá dos assediadores. O senhor não pode usar com a gente, porque a gente pode ficar com aquela palavra. Agora, a minha pergunta, então, em cima disso é, o senhor já usou, nem que seja mentalmente depois daquela projeção? O senhor usa? Não, eu usei durante meses para ajudar o povo. E outra coisa, por que eu fazia? Mas o senhor usa mentalmente, então? Não, é lógico que nunca você fala. Mantra você não vai falar. Isso aí é bobagem, essa história do Oriente, Jesus. Agora, outra coisa séria. Isso é para liquidar com as besteiras de orientalismo, das iniciações e dos místicos. Eu sei de mantra e não preciso de usar, já deu uma banana para isso. Eu sei de oração e não faço oração. Eu sei de fazer evocação com vela, com isso, com aquilo, e não uso nada. Eu não uso incenso. Então, banana para essas bobajadas todas, essas liturgias bestas. Nós não precisamos disso. Não precisa disso. Então, o que eu quero é mostrar isso. Foi por isso que eu quis mostrar a situação. Agora, eu mostrei, falei assim, eu vou usar o mantra. Então, fazia assim, ó, no monte de lugar. Quando o senhor fazia... Deu problema lá em Porto Alegre, em Brasília. No meio de todo mundo você já fazia isso. Às vezes tinha 200 pessoas. Pois eu joguei lá um negócio da energia do homem, caíram, né? Ele caiu da cadeira, um cara enorme, estava falando besteira. Aquilo foi o mantra junto com a energia. A moto estava lá no dia, desse povo aqui, lembra disso, lá em Brasília. Então, foi a energia junto com o mantra que fez aquilo. Pois é. Agora, a energia que eu só penso, fiz assim, joguei energia lá, do jeito dessa aqui que eu recebo energia e passo para você. Agora, energia absurdamente brava. Aquilo fica com a parte, fica como se tivesse uma mãozona grande de um gigante fazendo as coisas. O negócio não é fácil. Porque concentra mais a energia do senhor ou faz alguma ligação com a mexe dentro, desencadeia um processo como se fosse um centro de energia, uma central de energia. Aquilo desencadeia, acabou. Mexeu ali o negócio, fonôncia. Valdo, eu queria perguntar sobre essa questão da hipomnésia. Eu já percebi que a gente tem uma tendência de esquecer, às vezes, processos traumáticos, mas por que às vezes, a gente também esquece de coisa boa? Por exemplo, curso intermissivo. Por que a gente não consegue acessar mais profundamente essas ideias, experiências? O problema todo é o seguinte, toda vez que você esquece, mas de uma maneira patológica, você tem que combater isso. Toda vez que você esquece, mas intencional já é outra coisa, isso não é problema. Tem que pensar por aí e ver como é que é. As duas coisas podem estar ocorrendo com todo mundo aqui. Agora, ninguém no normal, ainda mais a nossa turma aqui, não tem ninguém que tenha uma memória integral. A maioria tem até muita dificuldade com retrocognição, etc. Tal, a gente vê. Tem gente que chega para mim, me vê a primeira vez assim, e fica encasquetado olhando para mim. Ele sabe que tem alguma coisa, ele está vendo alguma coisa, mas não lembra de nada. Ele não sabe o que é. Isso é o normal da vida. Entende? Agora, tem caso desse que eu não estou lembrando nada da pessoa. Na hora que ela fica alterada, aquilo vem para mim, faz evocação e eu lembro de tudo. Quer dizer, eu estou lembrando a lembrança dela. E ela não consegue captar. Não. Por quê? Então, por exemplo, isso é que eu chamo. Às vezes eu tenho a retrocognição da outra pessoa que ela não tem. É o piquenique no entanto, trágico. Aquilo é dela. O piquenique trágico, como é que você fala, né? Só não, que é isso aí é terrível. Alguém lembra de alguém? E esse alguém sabe quem. Né? Mas, Valdo, que a pessoa não lembra dela mesmo. Mas isso é falta da pessoa entrar mais fundo, ficar um pouco mais atenta? Como que faz para aumentar isso? De melhorar o jogo de cintura mnemônico. É melhorar a memória. Está faltando a memória. E como fazer isso? Como fazer isso para lembrar aquilo que eu falo. Passado? É registrar tudo, ler, anotando tudo que tem, escrever bastante, mexer e vivenciar a parte intelectual. Mental, soma e discernimento.
Isso é que melhora todos os atributos mentais somáticos da pessoa. Inclusive a memória, que é uma coisa básica. Mas não é só isso. Vai melhorar a concentração mental, vai melhorar a atenção, pode chegar na atenção dividida, vai melhorar a associação de ideias, a elaboração de pensamento, a melhoria da reflexão da pessoa, o solilóquio que ela tem, entendeu? E aí vem uma série de condições. Todas as derivações, efeitos positivos do processo das faculdades mentais. Tudo deriva disso. Então, a memória está lá dentro. Não dá para você desenvolver a memória sem mexer na concentração mental, na atenção. A concentração é básica. Se não tem, como é que você vai pensar em alguma coisa sem concentrar? Tem que concentrar. Então, a atenção saltuária, por exemplo, de uma criança, essa não serve para nada, ela não vai ter memória para nada. Não adianta ela ser fidedigna, porque a criança geralmente fala aquilo que ela sente. Ela não sabe ainda fazer dissimulação. Entende? Mas isso não adianta nada, porque ela não retém. Então não há conotação entre o que ela observa. O problema nosso, nós temos que ter memória para ter encadeamento da logicidade, você está entendendo? Da racionalidade, da coerência do seu pensamento. Senão não vai ter. Você vai ficar com um pensamento coarquitado, bitolado, rachado, segmentado, fragmentado, isso não resolve. Você tem que ter uma coisa contínua. Olha meu jeitão, eu tenho pensamento contínuo ou tenho fragmentado? Como é que eu sou? Agora, o que é duro é isso, né? Eu com 80 anos estou falando essas coisas para vocês aí, que estão cheios de vida. Um monte de gente aqui que está na base de 40 anos, quer dizer, metade da minha idade. Uma vergonha. Quantos anos você tem? Pois é. Ele está careca, mas tem 40 anos. Com essa careca dele lá, essa calvície, ele vai longe, porque quando ele chegar nos 80, vai estar muito mais apurado, mais brilhante. Entende? Eu estou perguntando isso, sabe por quê, professor? Eu tenho tido umas lembranças de coisas da minha infância que eu tinha esquecido, mas tudo positivo, sabe? Sei, mas escuta. Do nada se isso apareceu. Isso é a lembrança remota ou memória remota. A rememoração remota. Essa remota, quanto mais idade você vai ter, mais ela está fixada. Agora, o processo é você ter a memória recente. Por exemplo, o que é que você comeu anteontem, às 2 horas da tarde? Olha que eu lembro. Isso aí eu sou boa de memória. Essa é a memória recente. Essa aí que é o bravo. É. Qual foi aquele telefonema que você recebeu anteontem, às 8 da manhã? Isso aqui é a memória recente. Essa vai ficando esvaecida, ela vai desaparecendo, some. Agora, essa antiga não. Eu, por exemplo, meus 80 anos, eu lembro da minha infância. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de lembrar é do relógio pêndulo que tinha na nossa sala de jantar e que a parte do terço inferior dele é como se fosse uma gaveta para os meus brinquedos, tudo que eu podia fazer ali dentro. Então, com o tempo, meus brinquedos foram melhorando, né? De gibi passou para dicionário, uma opção de coisa. Então, aquilo foi melhorando. E a pêndula era grandona, você está entendendo? Poderia guardar muita coisa. Então, eu ajustava tudo ali. E só eu que mexia lá. Fechava, trancava o negócio, precisasse tudo. Pêndulo. Sabe o que é pêndulo? Aquele relógio de parede grandão. Esse nosso lá tinha 200 anos. Nossa. É um negócio sério. Agora, aquilo, eu lembro de tudo. Agora, melhor da história. Eu lembro das rachas do assoalho dessa sala, que é onde eu colocava as coisas para distribuir. Eu lembro dos defeitos do encaixe das tábuas, uma na outra. Eu lembro o que é que tinha, por exemplo, na parede riscado. Eu sei de tudo. Agora, ó, se eu começar a lembrar, eu vou lembrando centímetro por centímetro, saio da casa, vou para a frente da casa, outra hora eu posso sair dali e vou para o quintal. Eu lembro de tudo. Entende? Isso é impressionante. Agora, por exemplo, a gente não pode estar lembrando dessas coisas, porque senão depois você vai ter sonho só correspondente àquele período. Você não tem sonho de outros tipos. Você fica preso naquilo.
Agora, com quantos anos o senhor começou a ter retrocognição mesmo? Não, retrocognição eu comecei a ter aos 3 anos. 3 anos de idade. Ah, sim, entendi. 935. Por quanto não, porque essas nós fomos lá lembranças... para casa que ele fez no meio do cemitério. Aquilo lá mexeu com as minhas energias, eu acho, né? Porque lá era um cemitério. E o meu pai resolveu, porque a avenida e a cidade ia crescer tudo para lá, Avenida Olegário Maciel. Então eles derrubaram o cemitério, deixaram os coqueiros, pé de jatubá, umas coisas que havia no cemitério. E ele então fez a primeira casa na avenida lá, naquela ponta. A minha avó, uma das minhas avós, eles falaram que tinha sido enterrado numa das portas da cozinha da nossa casa. O local era aquele. Eles viram na hora. Agora, lá então, com o passar do tempo, aquilo ficou tudo urbanizado. Fizeram quarteirão, tudo. Hoje é tudo fechado. Ninguém lembra mais do cemitério que havia ali. Mas agora, a hora que nós fomos lá para o cemitério, você já viu. Lá em casa era uma orquestra de família, você está entendendo? Então tinha o cinema lá, que era mudo, então tinha que fazer a cortina sonora, lá, o fundo musical. Era a orquestra que fazia. Então o que se passa? Onde tem músico, tem música. O povo toca. Então tinha sarau quase toda noite. Então viu o povo tudo para ouvir, né? A dona Aristina tocar o bandolim, o outro não sei o que é, o outro aquilo, tudo quanto é instrumento de corda, aquele monte. Agora, a hora que começava a tocar aquilo, eu queria cair fora. Por quê? Começava a tocar saudade disso, saudade daquilo, tudo lembrando coisas. E você já viu outra coisa? Música portuguesa, daquelas de chorar de fossa, que você cai assim, lágrimas de sangue na hora. Então, na hora que fazia isso, era uma evocação daquele povo que estava no cemitério, que era uma loucura, né? Então, eu começava a ver aquilo tudo e não me sentia bem. Agora, dizem, até hoje, a minha irmã nem não está sabendo interpretar até hoje como é que era. Eles achavam que era ciúme meu. Que eu chegava e pegava, pedia para a mamãe, assim, pequenininho, pegava o bandolim dela e guardava, para ela não tocar. Eles não viram a mensagem que eu estava dando, que eles estavam fazendo evocação. Agora ali era Saudade de Matão, A Valsa da Morte, essas coisas todas de interior, lá de Minas Gerais, que era um negócio do século XVIII, você está entendendo? A turma de portuguesa, que estava tudo ali. Não era só século XIX, eu acho que vinha coisa do século XVIII. Agora, depois eu vi isso, né? Porque eu vi fora do corpo uma projeção que reuniu esse povo tudo antigo da área lá. E eu saí do corpo junto com o Talmal e fui lá ver a reunião. Mostra que essas coisas existem. Agora, ninguém interpretou direito a minha condição. Eles achavam que era ciúme meu. A criança não quer. Está com ciúme da música. Ciúme do instrumento. Mas não é. Que começava aquilo, eu caía fora. Aí, um dia, eles não aguentaram, né? Eu já estava um pouco mais crescido, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Quando meu pai, conversando comigo, meu pai gostava de conversar comigo, porque eu não saía de casa, o povo ia lá para conversar com ele. Mas quando ele estava bom, não tinha ninguém, estava eu, ele conversava comigo. Então, ele falou para mim assim, mas meu filho, por que é que você não gosta do processo aí do problema de música e você não quis ser músico? Sendo que o Felipe falou, que era o vovô, né, falou que você tem muito senso musical. Por que é que você não gosta disso? Eu falei assim, meu pai, quando começa a tocar essas músicas todas, a turma toda de caveira que tem aqui, tudo levanta, faz aquilo que nós chamamos de exumação, né? Tudo levanta do sepulcro, tudo aparece por aqui. Ninguém sente isso. Eu sinto, começo a ver, não me sinto bem com isso. Não são convidados agradáveis, meu pai. O papai começou a rir de mim. Disse, você tem toda a razão. E começou a rir de mim. Eu disse, não, mas isso não é quase para rir, né, ô papai? Isso não é quase para rir. Mas o caso era sério. Agora, com o passar do tempo, o estudo foi bom para mim, porque chancelou a minha performance. Eles começaram a admitir que as minhas coisas eram reais. Agora, o dia que eu falei o tal negócio de uma casa, e que eles constataram tudo que não tinha saída,
Todos os dados que eu dei eram incríveis. Foi antes de eu nascer. Como é que eu vi aquilo? Detalhes, que era coisa da intimidade deles, junto com Tula, que era um homem que ele chamava de tio Tula, que ele era meio aparentado da família Rocha Pinto. Tula, mas o cara era bem primitivo. Sabe como é que é? Mas um cara muito bom. E tinha a mulher dele também, que era muito boa. Agora, o que se passa? O que eu contei foi antes de eu nascer. Então aquilo, quem acudiu com o negócio depois de meses, foi o que eu vi uma casa, comecei a falar com a minha mãe, ela aí juntou as pontas dos fatos, o menino tem razão, nós estamos errados. Tempo que eu vi. Aí todo mundo me cercou para saber, não, conta isso tudo aí que você viu, como é que é? Aí eu comecei a contar com mais detalhes ainda, o que era da minha retrocognição antes de renascer. Foi um auê, né? Aí que eles começaram a admitir as coisas, etc. Tal. E eu contei então o caso do assédio lá, do assediador do meu pai. Foi aí que eles começaram a fazer sessão espírita, que ninguém se interessava por isso. Entende? Da sessão espírita, então, depois que apareceu o centro espírita. Foi tudo através desse negócio, das minhas retrocognições, criaram o espiritismo lá em Monte Carmelo. A base mesmo foi essa. Agora, depois, foi as minhas retrocognições que hoje a Uberaba, que eu levei o Chico para lá com essa história, que eles chamam que é a capital do espiritismo, também foi por causa disso. Cada das coisas que eu lembrei, os processos dele, o problema na Espanha, a gente foi ajudar, minha mãe pediu. De modo que o processo de retrocognição não é fácil. Entende? É um processo mnemônico. Então, a sua memória, ela tem um valor extraordinário. É muito difícil a gente avaliar o valor da nossa memória. Porque em tudo entra a memória. Se você for pensar, sem memória não existe personalidade. Você tem que ter, é a vida da consciência, não tem saída. Se você perdeu, acabou. Por exemplo, eu tive em coma durante uma semana. Praticamente eu não vivi uma semana. A única coisa que tem é uns troços extrafísicos que eu lembro, de certa sorte por isso. Valeu. Mas uma semana eu fiquei mimindo, que é dormir. Entende? Não adiantou nada. Então nós temos que pensar muito nessa condição. Valdo, então nesse caso, o Alzheimer, por exemplo, né, a hora que a pessoa dessoma, ela consegue recuperar os pontos, ou o Alzheimer só nessa vida intrafísica? Cada caso é de um jeito. Tem uns que às vezes pode recuperar logo, outros demoram, outros ficam anos. Você veja bem, o meu avô, eu encontrei 22 anos depois, ele estava do mesmo jeito. E ele ele dessomou, foi mais ou menos 94 anos de idade. Mas ele tinha 94. Alzheimer? Ele é mais do que Alzheimer, né? O negócio dele foi muitos anos, porque o povo nem sabia o que naquela ocasião ninguém falava, ele era caduco. É ele que eu conto o caso, que ele gostava demais de tocinho, aquilo que deu Alzheimer nele, por causa de processo de colesterol, aquela coisa. Então ele gostava demais de comer tocinho, que é um negócio de porco, né? A banha de porco é um negócio com tocinho, que tem a gordura do porco. Então, eles lá, os médicos recomendaram que ele não podia comer mais tocinho. Mas ele só queria aquilo, ele gostava. Então, o que a minha mãe fazia? Cozinhava a batata, um pedacinho que parecia tocinho, e dava para ele. Então, perguntava, então, papai, como é que está? Eu falei assim, esse tocinho está muito bom, está ótimo. E era tudo batata. Isso durante muitos anos. Ele morreu na batata. Entendeu? Agora, ele estava totalmente. Mas você já teve com ele? E outra coisa, a família da minha mãe, por parte lá do meu pai, do meu avô, tinha muita gente que morria caduco. E tinha uma que deu muito trabalho, que ela saía na rua e se perdia. Ninguém sabia onde é que ela estava, tinha que ir atrás. Então, o negócio lá nessa ocasião não tinha nem médico. E era um negócio muito atrasado, o povo todo. Aí chegava aquele cara com uma alecrim aqui, ó, na orelha, para ver se dava sorte, para ele ter ideia do que ia fazer para ajudar. Esse então era o entendido. E por aí, o negócio desse, na base do alecrim e tal. Agora, tinha aqueles que faziam, né, o negócio de a benzedeira e tal, isso tudo tinha.
conhecia esse povo todo. Agora, de vez em quando apareciam os xamãs, mas esse era andarilho, eles iam de uma cidade para outra. Tem um desses xamãs que eu dei muito valor, que chegou com as pedrinhas, né? Então, pediu lá eu tinha sido uma dessas taturana bezerra, aquelas verdes, que são terríveis, e eu fui mexer lá no meio das árvores, lá, que eu estou sempre mexendo com a natureza, que é negócio, e ela me pegou numa perna, eu não vi. Só vi que era aquela verde braba, grandona, cheia de coisa, taturana. Aí eu estava sentindo muita dor, comecei a falar, gente, eu estou sentindo muita dor, tem que dar um jeito. Então eles chamaram esse xamã. Ele veio e pegou umas pedrinhas, eu tinha várias pedras pretas, assim, e pediu um copo de leite, sabe? Então, ele pegou a pedrinha, colocou na minha perna. Tirava daí a pouco a pedrinha e jogava no leite, o leite ficava preto. Aí ele pedia mais leite, passava mais pedrinha, jogava lá no leite, ficava. Daí a pouco acabou tudo aquilo. Isso é que é a revulsão. A pedra parece que puxava alguma coisa ali da bioquímica do bicho. Você está entendendo? Acabou a dor. Aí ele perguntou, como é que é? Ainda está doendo? Qualquer coisa? Eu falei, está aqui, assim ainda está. Então ele colocou, a última, colocou lá, tirou e jogou. O leite ficava preto. Só por isso. Então, esse funciona. Você está entendendo? Tem cara desse aí que o negócio era em cima do lance. E tinha muitas dessas bobagens, né, de coisa atrapalhada, que as mulheres também chegavam e benzia, a pessoa melhorava. Os negócios no pé, na perna, tem vários nomes esquisitos nisso e tal. Tem as orações todas, milhões de coisas. Agora, o melhor mesmo era um que era meu parente, né? Mas esse eu não cheguei a conhecer, que foi antes de mim. Que ele fazia os responsos, que é o responsório. Então, eles levavam a coisa com o objeto da pessoa. Né? Eu já contei isso aqui. E ele dava todo o que é que devia fazer com a pessoa. Geralmente todo mundo melhorava quando seguia as prescrições dele. Ele dava a verdadeira receita. Agora, tinha gente que não acreditava porque era uma multidão em torno do cara, o Vieira lá, esse era dos Vieira. Então, uma vez fizeram lá a pesquisa, eu já falei isso aqui, quiseram fazer uma pesquisa, tinha um cara da polícia, aquele negócio todo. Então, fizeram uma série de objetos das pessoas, mais ou menos uma dúzia, e colocaram um negócio que era um colar, parecendo de mulher, mas que era da coleira do cachorro. E puseram no meio, misturaram tudo e levaram para o homem. E anotaram as coisas todas para saber quem era, como é que era. E fizeram lá o negócio. Agora, o homem vê os 11 dados das pessoas e depois pegou o outro no fim e falou assim, agora, ó, esse aqui, vocês têm que ter cuidado, que parece que ele tem 42 bernes. Vocês não devem tirar tudo uma vez, porque pode ser que ele vai morrer, vai dar um choque nele. Tem que tirar pelo menos em 2 etapas, 2 sessões, 2 vezes, senão mata. Berne. Aí o povo. Depois que aconteceu isso, aumentou o povo em torno do homem. Foi mais gente lá, porque essa foi terrível, né? Eles saíram com uma cara de taxa. Agora, você veja, essas coisas todas existiam porque era muita benzedeira, muita gente que não tinha médico, não tinha nada. Era só os entendidos, aquele negócio, chamar de feiticeiro, né? É o feiticeiro. O xamã, não existia essa palavra. Na minha infância, eu nunca tinha ouvido falar nisso. O negócio é feiticeiro. O nome lá na minha terra, o nome era benzedeira, Valdo. Benzedeira. Rezadeira extinta. Em Minas era benzedeira. Benzedeira. É. Agora, o outro nome é curandeiro. Né? Curandeiro, mas não gostava da palavra curandeiro. Curandeiro é pejorativo, é negativo. Queria fazer uma pergunta para a verbetógrafa. Para verbetógrafa, será que ela está ouvindo, hein? Vamos falar com ela. Acho que sim. O nome dela é Ana. É na 8ª linha da fatologia, Ana. A autopesquisa das habilidades motoras evoluídas empregadas na recuperação de cons. Eu queria que você falasse um pouco disso e desse algum exemplo para a gente. Acho até que alguém já perguntou e eu falei alguma coisa sobre isso. Da gente se perceber quais as habilidades motoras têm
a gente tem afinada. Até citei o meu caso de que eu tenho grandes habilidades para tecer, para costurar, para tricô, para crochê, e isso me faz notar, perceber onde se encaixa isso na história. Então, eu já passei por essas situações do tear, da revolução industrial, aí, onde a peça principal foi o tear. Eu devo ter passado por essas situações, porque aprender a costurar e essas habilidades manuais, para mim, foi muito fácil, né? O meu corpo também, ele é forte, eu tenho tônus forte, não sou hipotônica, sou mais para hipertônica, né? E também a minha questão de saúde, tudo isso me faz perceber até que eu não estou aqui para qualquer coisa, né? Eu não sou fraca. Obrigada. Okay. Na fatologia, ali, primeira, segunda, terceira, na quarta linha, de baixo para cima, eu gostaria de ter um exemplo de como se pode ocorrer a educação da consciência recém-chegada da intermissão. Tens uma ideias para nos dar? É o que a educação física pode fazer na educação básica, dos jogos cooperativos, de usar o corpo para a percepção das suas habilidades, das suas possibilidades, da manifestação usada na interassistência. Tudo isso fazer com que, por exemplo, o esporte ele tenha uma outra conotação, uma outra utilidade, não essa de alto rendimento, de sempre ganhar, enfim, da competição. Tudo isso fazer com que o corpo, a manifestação, o movimento seja utilizado, encaminhado de uma forma mais cosmoética. Mas pelas pesquisas que nós estamos fazendo na Evolucim, eu acho que tem que acontecer alguma coisa bem antes. Antes mesmo do renascimento, a questão da mãe, do pai, isso tudo eu acho que tem muita influência. Acho não. As pesquisas demonstram que tem muita influência. Porque então, se a mãe e o pai... Então, parte da criança, na hora que ela for pai, também já começa aí, né? A gente não tem como voltar atrás, eu penso, né? Tá certo, tá certo. Professor? Desculpa. Professor, ali o senhor citou de exemplo do uso da técnica do esquecimento temporário, a questão do mantra, né? O senhor pode citar outros exemplos, assim, de forma que ela pode ser útil, assim, no dia a dia? Assim, para esquecer que você está falando? Do uso dessa voluntariamente? técnica. Uma coisa muito boa é a hora que a pessoa deve esquecer uma coisa que ela não deve lembrar, porque aquilo é negativo. Por exemplo, se você não dá conta de determinada ideia, o melhor é você sepultar aquela ideia, não pensar nela mais. Mas então, isso risca do mapa. Isso pode te ajudar também. Entendi. É a mesma técnica, então? Não, e agora depende de você, como é que é, etc. A primeira coisa é não pensar em todos os indícios ou causas, ou os instrumentos, ou os modelos que possam levar para aquela ideia. Quase sempre se enrola ou envolve pessoas. Então, a primeira coisa, esquecer aquela pessoa e tudo que diz respeito a ela, deixa para lá. Mas isso não é o ideal, né? O ideal seria se você conseguisse... Não, ainda não é, mas já é o primeiro tratamento antes da internação. Entendeu? Já é alguma coisa, já ajuda. Uma pessoa que pensa negativamente em outra, ela tem que dar um jeito de cortar aquilo fora. A primeira coisa, não pensar, deixa para lá, abençoa. Então, por exemplo, se ela conseguir esquecer depois, aquilo começa a ficar mais remoto, mais distante, ela então acaba abençoando a condição depois. Ela deixa de pensar mal. Isso também pode ajudar. Memória é uma coisa, uma faca de dois gumes. Ela pode te ajudar e pode te piorar. Eu, por exemplo, às vezes, eu tenho uma memória, às vezes, para certas coisas,
horrorível. Ela me ajuda por um lado, mas dá muito trabalho por outro. Entende? Por quê? Eu vejo certas coisas. Eu começo como aconteceu comigo, o Chico Xavier. Eu comecei a trabalhar com ele, aquela coisa toda. Aí ele me fala uma coisa logo nos primeiros dias que ele encontrou comigo. Mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, eu acho que ainda não tinha completado 2 anos, ele quis falar para retocar um processo totalmente diferente daquilo. Agora aí não deu, né? Aquilo foi um choque para mim. Eu falei assim, eu preciso de ver com quem eu estou vivendo. Então ele mascarou o negócio. Quando aquilo não tinha valor nenhum, ele contou a realidade, mas ele esqueceu o que ele contou. E eu não. Eu fixei tudo. Entende? Aquilo, então, a hora que eu vi que ele estava fazendo uma coisa, eu apertei. Não adiantou nada. Aí, então, eu fui estudar a situação toda, vi uma porção de fatos e mostrei para ele. Aí sim, aí deu um choque, para dar o diagnóstico. Entende? Tudo é memória. Então é melhor... Mas olha, isso, minha vida inteira eu vi isso. Então, às vezes, você vê a dissimulação das pessoas por aquilo que ela falou. Ela pensou que a gente esqueceu, e eu fixei o negócio. Às vezes aquilo foi assim tão fugaz, tão rápido. Ninguém deu valor, mas o negócio ficou parado na minha cabeça. Então, memória não é fácil. A gente tem que saber conviver com isso. Professor, letra B. Letra B aqui do outro lado. Outra vez eu ouvi o senhor falando na tertúlia sobre... uma pessoa falou que tinha sido abusada sexualmente na infância, ela estava já com 40 e tantos anos, e disse, esquece isso. Seria o caso, por exemplo, da aplicação? Mas é que a maioria, principalmente as meninas, depois se tornam moças, elas não esquecem. Eu mesmo já falei aí, que teve, na minha vida, eu já vi, mesmo ultimamente, mais ou menos uns 20 casos de mulheres que sofreram molestação quando na infância. A pessoa fica enganchada nisso, né? A pessoa fica enganchada nesse processo. E aquilo piora, e ela leva, e ela coloca os outros, coloca a vida, aquilo perturba a afetividade dela, perturba a sexualidade dela, perturba a parte de convívio dela, de tudo. Agora, mais ou menos de 20 mulheres que eu estive olhando, uma só conseguiu sair bem daquilo. Todas as outras que vieram falar comigo ainda tinham trauma. Agora, tinha mulher ali de todo jeito. 16 anos, 25 anos, 40 anos, 50 anos. Tudo com trauma. Aquilo piorou a vida dela toda. Por isso que eu acho que pedofilia é um dos negócios mais bravos que tem na face da Terra. Causou uma polêmica agora, no Fantástico do Domingo, a Xuxa falando de uns abusos que ela sofreu, mas tem não sei se é paradoxo ou incoerência, porque ela falou dos abusos, mas ela sempre teve um apelo sensual nos programas infantis e sempre incentivou a sensualidade precoce. Ela fez filme erótico, pelada. Sim, depois proibiu a divulgação. O cara saía na motoca lá com o Pelé, você tem uma ideia? Eles aqui começaram a falar mais em amizade colorida. Amizade colorida é isso que eles chamam hoje de ficação. Ficar com. É a promiscuidade. O Pelé era promíscuo, ela era promíscua, esse povo todo. É amizade colorida. Você vai casar com ele? Não, é apenas uma amizade colorida. Agora, ela com o Pelé era muito claro, porque uma loura, o outro preto, então ficava bem colorido. Né? Eles já falavam, faziam muita piada disso. Faziam muita piada. Eu lembro disso como se fosse o contraste. Lembrança. Eu lembro tudo isso. E aparecia ela numa motoca, andando e tal, tudo na televisão. Mas eu estava querendo me referir, então, sobre, por exemplo, a hipomnésia favorecendo, no caso do esquecimento desses eventos traumáticos. O ideal seria a pessoa esquecer isso, mas isso aí agora já é uma educação do processo mnemônico. É a pessoa colocar uma pedra naquilo e esquecer. E perdoar todo mundo esquecendo aquilo. Porque se aconteceu com ela, aquilo não foi à toa. Ela é cúmplice do negócio, de algum modo. Senão não teria acontecido com ela. Por que aconteceu com ela e não aconteceu com mais 100 mulheres que estavam na mesma situação? Por que foi só com ela? Então isso tudo tem que ver.
Há um processo sempre, uma raiz do passado, que a pessoa tem que dar um desconto. Agora, não pode agravar a situação da pessoa levar aquilo para frente. Ela tem que cortar isso o mais depressa possível. Agora, hoje já tem aí muito processo de encaminhamento através da própria psicologia. A psicologia, por exemplo, aí, comportamental, essa, sabe, cognitiva, ajuda muita gente nesse sentido. Isso aí pode favorecer muita gente, a tirar da cabeça. Agora, há casos que eu olho para a pessoa assim, vejo que ela tem isso e ela nunca falou nada com ninguém. Eu, às vezes, mexo. Quando o negócio não tem outro jeito, é a cirurgia. A gente faz a cirurgia na hora. O ano passado mesmo eu tive alguns casos aqui assim. Agora, aquilo é aquele cômodo fechado e lacrado da pessoa na mansão do micro-universo consciencial dela, que só ela tem a chave. Ela não fala com ninguém, aquilo está fechado. Está tudo acobertado ali dentro. Então, aquilo tem que destampar para ela se liberar, porque senão nunca melhora. É um preço demais para a pessoa. E desdramatizar o acontecimento. É, mas é mais do que desdramatizar, é destragedizar o processo. O processo é uma tragédia que tem que acabar. Né? É muita gente assim. Mas olha, eu quero agradecer agora a nossa Ana, o que ela falou, viu, Ana? Muito bem, você está ótima. Vamos em cima. Eu agradeço. Quero ver os outros sem verbete, sem. Tá certo? Ó, dedão no seu nariz. Tá bom? Muitas graças. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 46 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Alcira, Jornal Internacional de Conscienciometrologia, João Paulo com 5 baia, Lorela, 10º Congresso da Inversão Existencial e Shader, curso Energometria. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Lembrando que hoje é 22 de maio, nós temos muitas assinaturas vencidas no mês de maio que não foram renovadas ainda. Lembrar os amigos que receberam nossos e-mails, então, se puderem renovar, que eu faço até o final do mês, a gente não ter essas perdas aí que ocorrem, tem ocorrido sistematicamente desde o final do ano, desde janeiro até agora, muitas assinaturas não foram renovadas, foram adiadas. Está muito fácil fazer a renovação. É só ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, e você faz rapidamente com cartão de crédito ou comparecendo também na recepção para quem mora aqui em Foz do Iguaçu. Então está muito prático, muito fácil fazer. Então quem quiser pagar com cheque, há também possibilidade de fazer com cheque parcelado, com depósito em conta bancária, basta entrar em contato conosco ou pelo site também. Então nós convidamos todos que puderem renovar a sua assinatura vencida, vai ajudar muito, que estão com muita assinatura atrasada. E obrigado. Boa tarde. Gostaria de convidá-los a participarem da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Você conhece o principal instrumento da conscienciometria, o conscienciograma? O professor João Paulo falará sobre a consciencobaia e o conscienciograma. Também convidamos para o curso Consciencobaia do Conscienciograma, que vai acontecer no mês de junho, no dia 2, é um sábado, é um curso que a gente realiza regularmente, todos os meses, aqui no CAEC, com participação máxima de 10 participantes, 10 alunos, e com conscienciômetras docentes. O curso é feito com 3 sorteios de consciencobaia, e o curso ele é bem horizontalizado e interassistencial. O valor é de R$ 80. E as inscrições são aqui no CAEC. Relembrando, vai acontecer o próximo em junho, no dia 2, sábado, aqui no CAEC. Obrigado. Para você que tem interesse em conhecer e se aprofundar melhor na técnica da inversão existencial, você não pode perder a 8ª semana da Invexis, que vai acontecer no dia 15 a 22 de julho. Esse é o ano de 20 anos de comemoração do Greenvex. Então, a semana da Invex, ela está com o Mater Pensene do Maxi Planejamento. Então, as pessoas elas acham que a técnica ela baseia-se apenas nas evitações. E nesse evento vão ter vários trabalhos
falando sobre experiências de maxiplanejamento sobre diversos enfoques. Então, se você quer entender sobre a técnica da Invexis, aproveita e participe desse evento. Teremos o pré-evento com o professor Wagner Alegretti, atacadismo assistencial teático, e o pós-evento com o professor Hernande, o campo assistencial holossomático. O congresso ele é aberto com o professor Valdo falando sobre o verbete invexoprofilaxia e pandeirologia. Então, nós aguardamos vocês aqui em Foz. Qualquer informação pode ser obtida através do e-mail cursos@acinvexis.org ou através do e-mail do CAEC, caec@caec.org. Boa tarde, gente. Eu gostaria de convidar vocês para esse final de semana, dia 26 e 27, participar de um curso que vai ajudar vocês a identificar o seu perfil parapsíquico, que é o curso Energometria, é um curso em parceria do CAEC com a CIP. Então, você vai poder tratar de alguns tópicos como força presencial, talentos parapsíquicos, atos antiparapsiquismo, parapsiquismo no cotidiano. O curso será com o professor Mário Oliveira, e repetindo aí, vai ser dia 26 e 27 de maio, começando aí no sábado às 8h30. Você pode obter informações aqui na recepção do CAEC, ou pelo telefone 3525-2652, ou no telefone da CIP, que é o 4053-9818. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Maxi Anatomização Holossomática, especialidade para Fisiologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.